Informação de credibilidade é na Tempo FM. No ar, Tempo Notícias. No sé, te creas superioridades, que eres por dentro, vas por fuera, haces lo que quieras para poder intervenir y él maneja bien la pelota. Pero eso es lo que le pedimos a un jugador que al final está jugando. Además complicadísima porque era abajo, a bocajarro el remate. Sí, y mira, para quitarse un poquito de los errores que comentábamos antes. Las del año pasado, este es un paradón tremendo. Bom, esse tutorial é mais que eu apresento como converter um rádio baseado no SI4825 em um rádio com interface digital utilizando o DSP SI4827. Desta vez é um rádio da Capbom, modelo KA3196. Aqui à esquerda está o rádio original e aqui à direita tem o rádio já após o processo de conversão, onde há alguns LEDs aqui que apresentam alguns status e o display de 6 dígitos, 7 segmentos. Algumas características do rádio da Capbom KA3196. Ele custa na faixa de R$ 60 a R$ 90 em lojas virtuais ou lojas locais. Possui 9 bandas, FM, AM e 7 bandas de ondas curtas. Tem uma cobertura razoável em ondas curtas. Possui um amplificador de sinal para ondas curtas, o que melhora sensivelmente a recepção nessas bandas. O dial é analógico, é baseado no DSP SI4825, como dito anteriormente, tem boa qualidade de som, segue o modelo clássico de rádios antigos. A bateria é recarregável pela USB e, opcionalmente, pode ser utilizado 2 pilhas do tipo D, aquelas pilhas grandes. Importante, ele não tem FM estendida, né? Também não pega ondas curtas na banda dos 25 metros, uma banda que eu considero importante, né? Ali na faixa dos 11 MHz. Não tem acessórios, ou seja, não reproduz som por cartão ou USB, ele é só mesmo o rádio. Sobre o rádio modificado. Bom, ele não perdeu nenhuma característica básica do rádio original. Ele passou agora a ter 19 bandas, 2 bandas de FM, uma sendo a banda estendida, 2 bandas de AM, uma o padrão europeu, e 15 bandas de ondas curtas. O rádio agora cobre de 2.3 MHz a 28.5 MHz, em 15 bandas. O usuário pode ativar ou desativar o amplificador de sinal por meio desse botão amarelo aqui que foi adicionado ao rádio. Essa característica permite melhorar a experiência de escuta a depender do nível do sinal da estação. O dial analógico e digital eles estão presentes e quando as bandas são comuns, né, há um aviso por um indicador, por um LED, dizendo que tanto o dial digital como o analógico estão correspondendo, estão em sintonia. Há um indicador de que a estação está sintonizada com precisão, um LED amarelo, e um indicador de amplificador de sinal ativado, ou seja, quando a condição de amplificação do sinal está presente no rádio, isso é indicado por um LED. Bom, aqui está o rádio original aberto, né? Note que há bastante espaço para incluir novos componentes, né? O rádio tem uma montagem muito limpa e muito agradável e facilitou muito a conversão desse rádio. Bom, o ponto central desta modificação é a substituição do SI4825 pelo SI4827. Então, aqui em cima está o SI4825, que é do rádio original, e aqui embaixo o SI4827, adquirido ali no AliExpress. Os dois CIs são basicamente o mesmo, com poucas diferenças em relação às funções de alguns pinos. Observe aqui que os dois DSPs são bastante similares. A diferença vai estar ali no pino 1, né? Aqui ele no SI4825 ele pode ser utilizado para ativar um amplificador de sinal externo, e no SI4827
ele é utilizado para comunicação com o microcontrolador, no nosso caso aqui o Arduino, né? Então, a outra diferença é o pino 9 dos dois DSPs, né? São utilizados para reset, mas aqui no SI4827 o reset é feito pelo próprio microcontrolador. Então tem um pino lá do microcontrolador cuja função é específica para dar reset no DSP. O pino 10 e 11 no SI4827 ele é utilizado para comunicação em 2C, né, com o microcontrolador. E no SI4825 ele é utilizado opcionalmente para controle de volume. No caso do projeto do rádio da Capmon, ele é aterrado, então não tem função. O pino de banda também será mexido nessa modificação, onde eu vou isolar ele da placa e colocar ele em nível lógico alto, ou seja, eu levo para o mais VCC para que o microcontrolador passe a selecionar as bandas e não uma chave de onda externa. Bom, aqui nesta figura temos a placa do rádio original com SI4825 instalado. Aqui eu tento explicar o que eu falei anteriormente. Então, eu tenho aqui o pino 1, aqui, né? E esse pino 1, ele ativa, se a gente seguir a trilha, um amplificador de RF em ondas curtas, ou seja, toda vez que há uma seleção de uma banda de ondas curtas, esse pino entra em estado em nível lógico alto, e aí a partir daí o amplificador de RF é ativado. O pino de reset aqui é feito por um conjunto resistor-capacitor que é utilizado no SI4825, ou seja, o SI4825 precisa de um reset da inicialização do sistema, né? Os dois pinos, o 10 e o 11, eles são aterrados, aqui seria o controle de volume opcionalmente, né? Mas neste projeto eles foram aterrados. E o pino de banda, seguindo aqui, ele vai bater ali na chave de onda, onde a seleção da banda é um divisor de tensão por um banco de resistores aqui. E aí a banda selecionada vai depender da tensão que chega nesse pino. Bom, aqui eu apresento um processo um pouco crítico, que é a remoção e a soldagem do novo DSP. Então, para a remoção eu fiz uma proteção aqui, para poder remover o DSP SI4825, protegendo um pouco os SMDs que estão orbitando esse DSP. Aqui, à direita, a placa já com o DSP removido. Bom, uma vez removido, né, o SI4825, então temos que preparar essa placa, esse circuito, para receber o SI4827. Nessa figura eu apresento aqui algumas mudanças na placa, eu coloquei alguns isolantes aqui, para que os pads do SI4827 não interajam, não se conectem à placa. Ele tem que ficar solto porque ele vai passar a se conectar ao microcontrolador, no caso um compatível aqui com o Arduino. Então aqui está a distribuição de pinos do SI4827 e aqui está ele fisicamente, como ele seria essa conexão fisicamente. Então eu isolo aqui o pino 1, porque eu vou passar a utilizar junto com o Arduino, né? O pino 4 não vai mais obedecer à função do seletor de banda, ele vai obedecer o microcontrolador, né? Então eu coloco ele em estado alto, mais VCC, para esse fim. Eu tenho um reset, não muda muito, eu só vou conectar ali ao pino 12 do Arduino e o barramento 2C, que é a comunicação propriamente dita com o microcontrolador. Por fim, né, antes, com o SI4825, havia um controle de amplificador de RF externo, né? Então o pino 1 aqui era conectado aqui, ele ativava esse amplificador de RF aqui, né? Então, esse controle não deixou de existir, ou seja, eu vou conectar em um pino Arduino, esse ponto aqui, para opcionalmente eu ativar e desativar o amplificador de RF externo. Para modificação, utilizei estes componentes aqui, né? Então, 3 botões push button, nesse estilo de pressão, né?
3 LEDs, um TM1637, que é um display de 7 segmentos e 6 dígitos, né? Ele utiliza um protocolo próprio de comunicação, e o próprio SI4827, né? Vendido na AliExpress, e um LGT8F328, que é compatível com o Arduino ProMini. Essa plaquinha aqui é interessante porque ela funciona com 16 MHz a 3.3 volts, e também ela tem um consumo ligeiramente menor do que o ProMini. Esta tabela apresenta as conexões dos componentes ao Arduino ou ao LGT8F328. Por exemplo, aqui o SI4827, o pino 1 vai ligado ao pino digital 2, a interrupção, né? O pino 9 vai ligado ao D12, o reset, o pino 10 e o 11 é o barramento I2C, né, que vai ligado ao A4 e o A5 respectivamente, né? A conexão com display de LED, né, o de 7 segmentos, o data vai ligado ao D5, o clock ao D6, e aqui vem os comandos, né, e a interface do usuário, né? Então o botão de próxima banda é o D7, o da banda anterior é o D8, então com esses dois botões eu navego entre as bandas do rádio, né? O LED azul, né, é o D3, para dar a indicação que o dial corresponde ao display, ao digital, né? O LED amarelo vai ligado ao D4, indicando que a estação está sintonizada. O LED vermelho indica que o amplificador de sinal está ativado, vai ligado ao D10. E o botão de RF, né, o amplificador de RF, ele é ligado ao D9, ou seja, é um botão que apertando ele habilita e apertando de novo ele desabilita o amplificador de sinal. Bom, aqui está o rádio modificado, a parte das conexões, né? Então aqui está o SI4827, as conexões dele com o microcontrolador conforme aquela tabela. Então se a gente seguir esses fios aqui, vão corresponder ao que está na tabela apresentada anteriormente, né? Aqui um painelzinho dos 3 botões, onde um botão ele ativa e desativa o amplificador de RF para ondas curtas, né? Esse ponto aqui ele vai ligado ao Arduino, e a depender do estado daquele pino do Arduino, o amplificador de RF está ativado ou não, né? Os dois botões para seleção de banda, a próxima banda ou banda anterior, também vem aqui para o Arduino, e a partir daí ele faz o controle da banda, enviando a informação pelo barramento I2C. Então o rádio deu esse espaço, ficou bastante, digamos, organizada essa modificação na medida e nas minhas limitações, né? E o ferrite que estava aqui antes, ele veio para cá para dar esse espaço aqui para colocar esses componentes. Então o rádio ficou nesse formato. Aqui está o rádio, né, o final do projeto, o rádio modificado. O que mudou foi basicamente a retirada do seletor de banda que tinha aqui. No lugar coloquei um display de 7 segmentos de LED, né, com 6 dígitos. Aqui há 2 LEDs. Aqui. Esse LED aqui informa a correspondência entre esse dial e a frequência apresentada aqui. E quando não há correspondência, esse LED fica apagado, dizendo que o que vale só é o que está no display, né? Esse outro LED aqui indica que a estação está sintonizada com precisão, o que facilita o processo de sintonia, né? E no mais é o mesmo rádio original, ou seja, ele não perdeu nenhuma característica de sensibilidade, talvez até tenha melhorado, dado a qualidade superior do SI4827 em relação ao SI4825. No texto descritivo deste vídeo, eu vou apresentar 2 links para a documentação de como fazer este projeto. Ou seja, tem um link para a biblioteca Arduino, que cuida da parte de programação, e um link para a parte de documentação sobre como modificar um rádio SI4825. Por favor, leia o texto descritivo deste vídeo.